Você já leu o livro de Gênesis? Talvez você até conheça as suas histórias. A criação do mundo, o jardim do Éden, a queda do homem, Caim e Abel, o dilúvio. Mas será que você já parou para realmente meditar no que está escondido ali? O que acontece por trás das palavras? Será que há camadas mais profundas, mensagens ocultas e simbologias espirituais que apontam para algo muito maior do que simplesmente o começo da humanidade? Milhares de pessoas já assistiram a este vídeo e deixaram seus comentários dizendo: "Eu nunca tinha notado isso antes." E talvez, hoje, seja a sua vez de ter os olhos abertos. Este não é um vídeo comum. Esta é uma jornada pelas páginas mais antigas da Escritura. Uma viagem que começa com a frase "no princípio" e nos leva até a eternidade. Vamos juntos atravessar os primeiros capítulos da Bíblia e enxergar o que estava bem diante dos nossos olhos. Revelações profundas, estruturas escondidas, palavras que carregam códigos espirituais, genealogias que formam profecias e o mais surpreendente, a revelação do plano da salvação já no início da Bíblia. O Gênesis não é apenas o primeiro livro, ele é a semente de toda a revelação bíblica. A primeira frase da Bíblia diz: "No princípio, Deus criou os céus e a terra." No hebraico original, essa frase possui 7 palavras, e o número 7 na Bíblia tem um peso muito especial. Representa totalidade, perfeição, aliança. Tudo na criação foi organizado em 7 dias, não por acaso, mas por propósito. O Criador está nos dizendo que o universo tem uma estrutura, uma ordem, uma lógica sagrada. Cada dia da criação revela mais do caráter de Deus, um Deus que traz luz para o caos, que separa águas, que delimita espaço, que planta um jardim, que forma o homem com as próprias mãos e sopra nele o fôlego da vida. Essa sequência não é apenas uma narrativa, é uma liturgia da existência, um testemunho cósmico de que a criação é uma obra santa. E é um detalhe que poucos percebem: Deus não cria nada com as mãos até formar o homem. Todo o restante ele cria com a palavra. Ele diz: "Haja", e acontece. Isso nos mostra o poder absoluto da palavra de Deus. E agora, quando olhamos para João capítulo 1, entendemos o motivo. João inicia seu evangelho com as mesmas palavras de Gênesis: "No princípio", e continua dizendo que o Verbo, ou a palavra, estava com Deus e era Deus, e que todas as coisas foram feitas por ele. João está falando de Jesus. Isso significa que o próprio Cristo é a palavra que criou todas as coisas, antes de nascer de Maria, antes da cruz, antes mesmo do Éden. Jesus já estava presente. Ele é o Verbo eterno, a expressão viva do Pai. A criação é obra do Filho. E isso muda tudo, porque Gênesis não está apenas falando de um Deus criador abstrato, mas do próprio Cristo como origem de todas as coisas. No meio do jardim do Éden, Deus planta 2 árvores. Não eram apenas árvores físicas, mas símbolos espirituais profundos: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus nunca proibiu Adão e Eva de comerem da árvore da vida. Pelo contrário, o acesso era livre. Mas eles escolheram a outra: a árvore da autonomia, da independência, da decisão própria sobre o certo e o errado. Essa escolha representa muito mais do que um ato de desobediência. É uma ruptura na confiança, uma rejeição à dependência de Deus, um desejo de ser como Ele, mas sem Ele. E é esse mesmo espírito que continua nos dias de hoje. Quantos de nós, mesmo crendo, continuamos comendo do conhecimento, da lógica humana, da razão orgulhosa, enquanto a árvore da vida está à disposição? Quando Adão e Eva pecam, seus olhos se abrem, mas eles não enxergam iluminação. É vergonha. Eles percebem que estão nus e tentam se cobrir com folhas, mas isso não é suficiente. Deus então faz algo surpreendente e cheio de significado. Ele os veste com túnicas de pele. Isso significa que um animal foi morto. Um inocente morreu para cobrir o pecado do homem. Aqui está o primeiro sacrifício da história. O primeiro sangue derramado por causa do pecado.
O primeiro sinal de que o perdão exige substituição. E, mais uma vez, Deus está apontando para a cruz, para o cordeiro que seria morto em nosso lugar. Mesmo no momento do juízo, Deus age com graça. Ele não destrói o homem. Ele cobre sua vergonha. Ele revela que haverá um caminho. E esse caminho começa a ser desenhado até mesmo na genealogia. Sim, naquelas listas que muitos ignoram. Nomes aparentemente aleatórios carregam significados profundos. Se traduzirmos o significado de cada nome dos descendentes de Adão até Noé, teremos uma mensagem surpreendente. Adão significa homem. Sete, designado. Enos, mortal. Quenã, lamento. Maalalel, o Deus bendito. Jared, descerá. Enoque, ensinando. Matusalém, sua morte trará. Lameque, desespero. E Noé, descanso. Agora ouça isso em sequência. O homem está designado ao sofrimento mortal, mas o Deus bendito descerá, ensinando, e sua morte trará o desespero e o descanso. Isso é uma profecia escondida, um código revelando o plano da salvação. A genealogia não é apenas uma lista de nomes, é uma história codificada, uma linha que aponta diretamente para Cristo. E então, a terra se enche de maldade. A violência se espalha, a corrupção domina, e Deus decide recomeçar. Ele escolhe um homem, Noé, um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos. Deus instrui Noé a construir uma arca. E aqui está outro símbolo grandioso. A arca não é só um barco, ela representa o próprio Cristo. Só os que entraram nela foram salvos do juízo. Da mesma forma, só quem está em Cristo será salvo da condenação final. A arca só tinha uma porta. Jesus disse: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo." E quando todos entraram, foi Deus quem fechou a porta, e ninguém mais pudera entrar. Isso é um alerta. O tempo da graça tem fim. A porta da salvação um dia será fechada, e quando for, não haverá mais volta. Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé. As pessoas estariam vivendo normalmente, comendo, bebendo, casando-se, distraídas com seus próprios interesses, sem perceber os sinais do fim. E então o juízo viria de repente. Estamos vivendo esses dias? A corrupção moral, a violência nas ruas, o desprezo à fé, a zombaria na verdade, o relativismo, o culto ao eu, tudo isso nos mostra que os padrões dos dias de Noé estão se repetindo, e o Gênesis está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas desde o início, Deus já tinha revelado o plano. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus diz à serpente: "Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Essa é a primeira promessa messiânica. A semente da mulher não é outra senão Cristo. Ele esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, mas seria ferido no processo. A cruz já estava anunciada ali. O Calvário já era visível desde o Éden, e toda a Bíblia vai desenvolver essa promessa até o seu cumprimento na cruz. A cruz, portanto, não é um plano B, é o plano A, desde o começo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado. O segundo Adão que venceria onde o primeiro falhou. A árvore da vida agora acessível novamente, não no Éden físico, mas na eternidade. Gênesis não é apenas um relato de origem, ele é uma revelação espiritual. Uma chave para entender toda a Bíblia. Cada símbolo, cada nome, cada evento carrega um significado profético. Gênesis mostra a criação, a queda, mas também a promessa da redenção. A jornada da humanidade começa ali, mas o final já está apontado desde o princípio. Agora você entende por que milhares disseram: "Eu nunca tinha percebido isso antes." E agora que você viu, o que vai fazer com isso? Essa verdade não é para ser guardada, é para ser compartilhada.
Curta este vídeo, envie para alguém que precisa ouvir isso e escreva nos comentários: agora eu vejo. Porque quando os olhos espirituais se abrem, nada mais é como antes. Que o Deus que começou a boa obra também a complete em sua vida, porque Ele sempre esteve lá, desde o princípio, e ainda está escrevendo a história da sua salvação.